Fala pessoal, a gente está vindo aqui com a parte 2, né? Parte Crash. Parte 1, Double, tem muita coisa importante também, tá? E a tela inicial do Crash é essa, aqui a gente está no dashboard do Crash, a gente tem as opções aqui, né, dos últimos resultados, como ele mostra na Blazor. A gente pode atualizar manualmente por enquanto, tá? Em breve a gente vai colocar isso aqui automático. E a gente tem essas abas de horas aqui, tá? A gente tem essa opção aqui, ó, 1A, 2A e até 1B, 2B e 6B. O que significa essas opções? 1A, primeiramente, é uma alta, tá? 1B é uma baixa, ou significa toda vez que teve uma alta é contabilizado, tá? Uma alta é isso, uma alta começando de uma baixa, 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 e a gente está em uma alta agora, tá? Aqui seria duas altas e aqui seria três altas, tá? Então é isso, 3 verdes, 3 altas. Depois de 3 altas, a gente tem 74% que saiu, né? Nas últimas 6 horas teve 53 altas, ou seja, teve 50 vezes nas últimas 3 horas que surgiu 3 verdes seguidos. Tá? Teve 193 altas nas últimas 6 horas. Aqui a gente pode pegar dos últimos 30 minutos. Teve 15 altas, né? Teve 15 velas verdes. Tá? Começando de cinzas, de baixas. Tá? Isso aqui é probabilidade do que já aconteceu, tá? Ou seja, depois de o boot ele vai pegar essas informações aqui, ó, os últimos 15 altas que teve, 80% saiu baixas, tá? E 53% saiu altas. Não quer dizer que após uma alta saiu simplesmente só baixa, é G1, tá, pessoal? Então aqui no caso esse win só considera se sair uma dessas duas casas aqui. Então quer dizer que bateu o wins na baixa e também bateu o wins na alta. Nesse caso aqui, ó, só bateu o wins na alta, não bateu o wins na baixa, né? Não teve baixa. Nesse caso aqui, bateu o wins nas duas também, tá? Aqui nesse caso aqui bateu sem gale, mas também bateu baixa aqui em segundo. Então, de acordo que for somando aqui, vai aumentando as porcentagens, tá? Aqui teve loss, ó, que não bateu uma alta em nenhuma das duas seguintes. Essas porcentagens aqui é apenas G1. Tá? As últimas 6 horas, da mesma forma. A diferença é que muda a quantidade que o boot coleta, né? Então ele vai coletar as informações das últimas 6 horas. Ok? Resultados por sequência. Tá? A gente tem aqui um V, que é o que eu acabei de explicar. Né? O que acontece depois de um verde. Né? Eu vou pegar aqui o exemplo para vocês. Então aqui, nesse exato momento, a gente está com 3 baixas, então é uma sequência de 3 cinzas, né? Cinzas, baixas, enfim, 3 cinzas aqui. Então se a gente for aqui clicar em 3 cinzas, vai estar em amarelo aqui, porque está em contagem, né? Obviamente, depois desses 3 cinzas lá, surgiu uma alta, né? Um verde, ó, surgiu a cotação de 4,46. Então aqui a gente acaba de ver que o boot já nos atualizou, que o sistema já atualizou. O último verde que teve, né, as últimas 3 verdes que teve foi essa daqui. Dá pra gente ver. As últimas 3 baixas, desculpa, tô confundindo vocês, mas devem ter entendido. Aqui teve 3 baixas, aqui não mostra pra gente, né? Nesse link não. Mas se a gente for aqui no resultados por lista, que eu vou chegar lá, a gente vai ver se o sistema está coletando corretamente. A gente está vindo de 3 baixas, teve um verde ali. Então a gente vai ver as últimas 3 baixas que teve. Teve essa, e teve essa, ó, 1, 2, 3. Ela formou 4 e 5, mas começou aqui, 3 baixas. Teve uma cotação de 1.03, 1.21 e 2.28. Então, se a gente for lá, ó, 1.03, 1.21 e 2.28. Só que ela mostra os 4 resultados após a formação da sequência. Tá? Ok? No caso aqui, essas 3 cinzas aqui, ela formou 4 e 5. Se a gente for nas 5 baixas lá, tem que ter esse 2.28, que foi a última baixa que teve. Olha lá, 2.28. O gol seria o primeiro resultado após P1, o segundo, P2, o terceiro e P3, o quarto. Significa pula 1, né? Ou seja, pula 2, a gente pulou 2 e teve esse resultado, a gente pulou 3 e teve esse resultado. Ok? Vamos ver um exemplo agora na prática. A gente está no resultado de um cinza, né? Então, se a gente for lá, um cinza, vai estar em amarelo, esperando a próxima rodada contabilizá-la na Blazor, crashar,
E na hora que crashar vai aparecer esse resultado aqui. A gente pode estar sempre atualizando aqui. Aqui embaixo tem outro resultado, por quê? Logo teve outro um cinza aqui e saiu 16.60. E aqui a gente tem todo o resultado que acontece depois de uma baixa, né? Aqui a gente tem todo o resultado até 12 baixas, né? Se a gente clicar aqui, ó, teve só uma 12 baixas hoje, 16,52 e saiu uma cotação de 1,94. Por que que tá verde aqui 1,94? Porque eu selecionei 1,94 aqui para ficar verde, tá? Mas eu vou colocar na configuração original da Blaze e a gente já chega lá. Então, esses 12 baixas aqui, na verdade, formou 13, 14, 15 e 16. A gente já vai ver onde rompeu isso daí. Mas a gente tem todas as informações aqui, o histórico de cada uma. É obviamente que quanto menos baixas aqui, mais vai ter, né? É mais frequente acontecer 6 baixas aí, e aqui a gente tem os resultados após elas, tá? E a mesma coisa para 12V. Não teve nenhum 12V, né, das últimas 48 horas. Né? 11V teve? Teve 3 resultados aí. Nos últimos 2 dias teve 3 resultados 11V. E aqui a gente viu que quebrou todos, né? Não formou 12. Senão teria o 12 ali. E assim vai também para 1V, obviamente vai ter muito resultado aqui. 1V, que toda hora acontece de ter um verde aí no mercado. Esse 1V seria uma alta, né? A mesma coisa. Beleza, pessoal? Resultados por sequência, a gente acabou de explicar, porcentagens também. E a gente vai para os resultados no minuto 1. Né? Significa que a gente está no minuto 5, né? Seguindo aquele relógio ali que eu sempre deixo para vocês aí, o link oficial da Blaze. Então a gente está no minuto 5, a gente vai ter os resultados dentro desse minuto. Tá? Então, o que tem amarelo é porque não teve 5 rodadas. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. O máximo que você vai conseguir ter dentro do minuto é 5 rodadas. Não existe 6, por isso que a gente deixou só 5 aqui. Então, esse aqui, ó, 19,5 teve 1, 2, 3, 4, 5 rodadas dentro desse minuto. Né? Só bateu aqui no Gale 5, aqui, Gale 4, né? E foi o win. Então, tudo que está marcado em verde porque realmente saiu a cotação que a gente escolheu aqui de wins, né? Nesse minuto aqui, o último minuto foi o wins também, né? Se eu colocar aqui na cotação de 1,94, sempre tem que ser o ponto, tá? E dar um enter aqui, a gente vai ver, né? No minuto, me perdi aqui, desculpa, minuto 5. Acabou de atualizar aqui, porque a gente está no minuto 5. Acabou de atualizar os últimos 2 resultados lá, não bateu. Mas aqui, ó, o minuto 5 lá ficou verde 1,94. Então, vou voltar para a configuração 2.00. E aqui a gente vai ter a configuração padrão da Blazor, tá? E assim vai. Aqui é resultados para o minuto 1. Só os resultados que aconteceram dentro do minuto. Ok? Minutos 2. Vou pegar o exemplo do minuto 5 que está em andamento. Aqui a gente vai ter os resultados a partir do minuto 5. Tá? Ou seja, ele vai só começar a contar dentro do minuto. Se ele existiu, claro. Então, vai o minuto 5, a primeira rodada, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e sexta. Independente, tá, pessoal? Que seja, vai ter 8 resultados novos para vocês. Essa página aqui, vocês ignoram, porque a gente ainda não adicionou ela, mas vai ter sempre os 6 resultados a 8 resultados após o minuto. Independente se aqui seja o minuto 6, 7 ou 8, né? Sempre vai começar a contar a partir do minuto 5. Então, se a gente está analisando por essa aba aqui, a gente tem que estar ciente que a gente tem que saber onde foi o primeiro resultado para a gente poder pegar onde que vai respeitar a sequência aqui. Tá? Essa aba aqui a gente tem os 6 a 8 resultados após cada minuto que você selecionar. Se a gente colocar aqui no minuto 6, falta uma rodadinha para completar ali. O minuto 7 está em amarelo porque ainda não saiu após ele ali. Então, minuto 1, a gente só vai filtrar o que aconteceu realmente dentro do minuto. E no minuto 2, a gente vai filtrar o que aconteceu dentro do minuto e após ele também, pegando os próximos minutos ali. Porcentagens por minuto. Essa porcentagem aqui, pessoal, ela é baseada na tabela de minutos 2, tá? Não é como o doble, que é simplesmente a porcentagem do minuto. Ela pega o minuto, a contagem iniciada dentro do minuto, porém sempre podendo passar para o minuto seguinte, tá? Então, vamos supor que o G2, nem sempre o minuto tem 3 rodadas,
mas aqui está como 93%, tá? Minuto 30 significa que das últimas 48 minutos que teve aí, das últimas 48 horas, né, teve 48 minutos. Aqui vai ter 47, porque nem sempre vai ter todos os minutos. Às vezes a Blaze pula um ou outro minuto. Quando tem uma vela muito alta, ela pode cobrir o minuto. Então, nosso sistema se preocupa em ocultar ele, né? Não passa informação errada. Nesse caso aqui, o minuto 30, né? Ele teve as 48 minutos mesmo. Cada hora teve seu minuto certinho. E a partir dele, ali, contando a partir dele, G2, né? Em uma das, vamos supor que começou aqui o minuto 30, em uma dessas duas, uma dessas três, né? Tem 93% de bater o verde. Lembrando, isso daqui é o que aconteceu no minuto. Se a gente for lá, resultados para o minuto 2, no minuto 30, então a gente está vendo aqui, ó, que aqui foi loss, tá? G2. Aqui também foi loss, G2. E lá para baixo teve outro loss, G2. Tá? O resto foi o wins, tá? Aqui foi o wins G2, wins G2, wins G2, win G2, que bateu no Sengale, win G2 bateu no G1, win G2 bateu no Sengale. Então, se bater em uma delas, ele considera como wins, tá? A gente também tem a opção, porcentagem por minuto, né, do G3, em uma das quatro, tá? Então, ele vai fazer a contagem a partir do minuto, em uma das quatro a partir do minuto, né, a porcentagem que tem de acontecer em uma das quatro sair uma vela de 2x, porque a gente está selecionando 2x. Tá? E aqui tem os últimos três resultados, que é as últimas 3 horas. As porcentagens do G1, G2 e G3. G1 é as, como eu já expliquei, né? É em uma das duas aqui, após o minuto. Dentro do minuto, obviamente, né? Aqui é o minuto 8, né? Então aqui foi o minuto 9, não bateu nem Sengale, nem G1, né? E não bateu G2 e nem G3. Então, nesse minuto aqui deu loss. Se a gente for lá no resultados por minuto 1 e clicar no 9, vai ter aqui os loss, né? Ah, mas teve 4 resultados. Provavelmente já pulou para o minuto 10. Então, se a gente for aqui no minuto, resultados por minuto 9, minuto 2, clicar no 9, a gente vai ver os 4 resultados. Esse resultado aqui, 1.40, 1.34, certamente foi do minuto 10. Porém, como eu já expliquei, aqui pega os resultados do minuto mais os resultados sequentes. Tá? Então, aquela tabelinha de porcentagens é baseada a partir do minuto, tá? Dentro e a partir, ok? Últimos resultados grade, a gente tem aqui os últimos 3.000 resultados, né? Acabou de fazer aquela sequência de 4 baixas, né? 4 cinzas, que eu acabei de mostrar para vocês. Se a gente passar o mouse em cima, vai te mostrar os horários, né? Da mesma forma do Dash lá. E cada vez que atualiza, isso aqui vai se modificando, tá? Dá para vocês fazer alguns estudos em cima disso. A gente tem os resultados por lista também. A gente tem os resultados por lista, os últimos 3.000 resultados, para a gente fazer um estudo aí, o que acontece depois de 3 baixas ou depois de 4 altas, né? A gente já tem os históricos de tudo ali, mas dá para vocês fazer algum estudo sobre isso daqui também, interessante. Máximas, né? Essa parte da máxima aqui eu vou caprichar, né? É uma forma bem simples de entender que eu vou tentar passar, mas é bem importante isso daqui. Então vamos lá, galerinha. Vamos supor que a gente está na Blaze ali agora, tá? E a gente está procurando saber, né? Pode ver aqui pelo gráfico aqui, a gente tem várias rodadas sem sair o 10x, né? Então tem várias rodadas sem sair o 10x, só que a gente não contou isso, mas o site pode nos ajudar. Essa opção de real e fake eu vou explicar para vocês no final do vídeo, tá? Então é importante. Então se eu colocar aqui, ó, 10x, vai estar aqui, ó, 110x, tá? Nas últimas 24 horas, para quem pegou ali as máximas do Doble, né, viu o vídeo de máximas do Doble ali, vai estar entendido sobre isso aqui. A gente tem sempre do lado direito a máxima, né? Ou seja, tem o máximo que ficou nas últimas 24 horas foi 62 rodadas sem sair o 10x. A gente está com 32 rodadas que não sai o 10x. Né? Se a gente atualizar aqui, ó, e o próximo resultado cair aqui na Blaze, no caso está demorando, porque obviamente não, já aconteceu aqui, ó, saiu mais 3 resultados. Então, se eu atualizar aqui,
também ele vai atualizando, tá? Deixa eu só reenviar. Então tem 34 resultados, 34 partidas que não sai o 10x. Últimos 15 dias, o máximo que foi 92 rodadas sem sair o 10x. E quantas vezes aconteceu isso? Aconteceu isso uma vez. 90 vezes uma vez, 71 uma vez. Tá? Eu vou explicar isso com mais calma. Vamos supor que a gente está analisando o 10x nas últimas 24 horas. Eu sei que a máxima sem sair é 62 rodadas. Ok? Ok. Só que aconteceu isso uma vez. Tá? Geralmente quebra aqui na casa de 40 a 46. Aconteceu uma vez também. As mais frequentes, né, é logo após. É óbvio que aqui é 12%, a taxa bem baixa, mas dos 317 vezes que saiu 10x, ou seja, as últimas 24 horas saiu 317 velas 10x. Logo após ela, dessas 317, 40 saiu outro 10x, logo após, né? Saiu 10x, logo saiu outro em seguida. Pulando uma, né? Ou seja, bateu no G1, 23, 2, 23 e 3, 22, né? Então essas são as mais frequentes. Após o 10x, né? Das 317 que saiu, 40 saiu no Sengale, 23 no G1, 23 no G2 e 22 no G4. É claro que aqui vai aumentando, né? Porque é bem difícil ficar a mais que 30 rodadas aí sem sair 10x. Mas pode acontecer, e aqui acontece, ó. Nas últimas 24 horas ficou 35 vezes sem sair o 10x, duas vezes quebrou na casa de 35. Beleza? As últimas 48 horas vai aumentar a máxima, porque está pegando as máximas dos últimos 2 dias. Última uma hora, né, tá 34/34. Né? Tava respeitando muito em 19, em 14, né? Ficava no máximo aí 14, 19 vezes sem sair da X, porém já rompeu, né? Tá com 34/34. Enquanto não sair aí, vai aumentando a máxima e também vai aumentando da última hora, né? O 10x. Ok? Essa questão de máximas aqui, ela é bem relativa, porque a gente tem a questão da cotação fake. Essa cotação aqui está em amarelo, se você for lá na Blaze, é uma cotação de 1.00. O que acontece? Pelos regulamentos da Blaze, a gente tem, né, a cotação de 1.00. Ela pode gerar qualquer vela. Por exemplo, essa vela aqui ela aconteceu de fato, mas ela poderia simplesmente gerar como uma cotação de 1.00. Ela poderia cobrir esse valor aqui como 1.00. Porém, nosso site ele mostra para a gente o valor real. Tá? Se a gente colocar no fake aqui, né, que é a configuração original da Blaze, a fake, se a gente colocar aqui, o nosso sistema ele vai considerar as cotações de 1.00 realmente como 1.00. Tá? Se a gente colocar na opção real, ele vai considerar as cotações de 1.00, se for uma cotação alta, ele vai considerar como win. Tá? Vai entender que não existe 1.00 no mercado. Por exemplo, esse 1.00 aqui foi 1.00 realmente. Esse daqui foi 1.01. Mas a gente pode pegar exemplos aqui, ó, resultados de lista. É claro que está tudo cinza aqui, que só vai ficar verde, porque eu marquei 10x. Tá? Mas vamos ver se a gente pega um 10x, que era para acontecer e não aconteceu, ele vai ficar em amarelo. Né? Então vamos mudar aqui para 2x, que é mais rápido, né, da gente poder. Então tudo que você for fazer em questão de máxima, porcentagens, você tem que estar ciente da opção que você está escolhendo, real ou fake. Tá? Vou pegar um exemplo para ficar mais óbvio aqui, mais claro para vocês. Tá? A gente está na opção real. Realmente todos os 1.00 que saiu foi abaixo de 2, né? Aqui foi um de 30x, tá vendo? Era para ser uma cotação de 30x e foi 1.00. Tá? Se a gente for aqui no resultados por minuto, 2 ou 1, tanto faz, tá vendo que está em amarelo? Isso aqui é 1.00. Tá? Era para ser uma cotação verde, era para ser uma cotação de 2.08. E ela transformou em 1.00. Se a gente mudar aqui para o fake, ele vai nos mostrar, tá, essa cotação, só que não vai pintar em verde. Não vai considerar como win, vai considerar como um loss. Mas está destacado aqui para você saber que saiu 1.00 aqui nesse mercado. Tá? Então a gente pode ver o que acontece aqui depois dos 1.00, tá vendo? Ó, depois de 1.00 a gente pode ver o que acontece também. Então,
tem essa opção aqui, ó, Crash Point, você pode escolher a cotação que você quiser. Se eu colocar 10x, obviamente só vai considerar 10x como win, então vai ficar em cinza todos que não foram. Se eu colocar em real, é a mesma forma, só que se tiver alguma cotação que for acima de 10, aqui, ó, igual essa foi 21, essa foi 23, ela vai considerar como win também, tá? Óbvio que a gente não vai pegar esse win, mas serve para análise aí para vocês. Tabela de horário, né? Eu vou tirar aqui do 10x, obviamente, né, vai ficar em vermelho tudo que foi loss, em verde tudo que saiu. Ou seja, no minuto 19, a última hora saiu sem gale, 10x ou mais, tá? E aqui a gente tem as porcentagens desses minutos. A gente pode diminuir aqui também para ter uma visão geral, né, e a gente pode dar um zoom também, segurando o Ctrl aqui do seu teclado e rolando o mouse. No celular você já sabe como faz. Vou colocar na configuração original, 2x. Se eu mudar, perceba que aqui, ó, minuto 1, minuto 6 e minuto 11 está com 91%. Né? Se eu mudar para o fake, né, vai abaixar. Por quê? Os 1.00 é considerado como loss. Né? Nesse caso aqui continuou ainda, mas em alguns casos pode ter uma mudança aí de porcentagem, porque a gente está considerando as cotações de 1.00 acima de 2 como wins. Tá? Então essa aqui é a configuração original da Blaze. Acima de 2 é wins e fake, tá? A configuração original dela. E aqui a gente tem os resultados. O que é? Tudo que está em vermelho aqui é loss, não bateu. E tudo que está verde é wins. G2, tá? Se eu mudar para Sengale, vai ficar repleto de vermelhos aqui, porque só vai ficar wins se bateu na primeira rodada do minuto. Abriu o minuto e já bateu Sengale. Se eu colocar G1 em uma das duas, G2 em uma das três, se eu mudar para G4, né, como não existe mais de 5 rodadas no minuto, G4 é o máximo, a gente vai ter aqui a visão geral do loss real, né? Ou seja, nesses minutos aqui, ó, o máximo que ficou, a porcentagem vai aumentar bastante aqui, porque está considerando o wins até G3, até G4 está considerando wins, ou seja, esse G4 aqui significa que não bateu na primeira, na segunda, nem na terceira, foi bater na quarta, né? Acontece, como eu dei exemplo no começo do vídeo. Então aqui realmente é o que aconteceu dentro do minuto, tá? A gente tem as porcentagens aí desses minutos aqui. Um exemplo, minuto 31 aí tem 95% de wins. Não quer dizer que está batendo Sengale ou G1 ou G2. Significa que só um minuto, né, que foi no horário 19h31, né, que não teve uma vela dentro do minuto, né, em uma dessas rodadas. E o que significa L1, L4? Significa que dentro desse minuto aqui teve só uma rodadinha. Né? Ele começou bem no final e deve ter acabado. Esse L4 teve 4 rodadas dentro do minuto e foi loss. Se tiver o L5, é porque teve 5 rodadas, que é o máximo aqui, ó, o L5, teve 5 rodadas dentro do minuto e foi loss. Não subiu até 2x nenhuma das 5 rodadas. Tá? L3 teve 3 rodadas, 3 loss, e assim por demais. L2 teve 2 rodadinhas. Então é isso que é L1, L2, L3 na tabela de horários aí. Tá? Se a gente mudar aqui para o real, obviamente que vai mudar alguma coisa aqui na tabela também, porque considera 1.00, né? Se for acima de 2 vai considerar como win. Beleza, galera? Então é isso, sem segredo. Todas as informações que eu passo aqui e no Double são básicas do site. A gente tem um treinamento ensinando estratégias em cima de cada tópico desse aqui. Mas lembrando, a turma e vídeos, né, do treinamento são nessa mesma didática, porém ensinando vocês o momento certo de entrar utilizando essas ferramentas. Dúvidas é só chamar o suporte.